Boa noite a todos. Dando continuidade aos trabalhos das segundas-feiras do Centro Espírita Jesus a Nazaré, estamos felizes por estarmos reunidos mais uma vez, onde iremos tratar do assunto das bem-aventuranças, dando continuidade às propostas relativas ao mês de março. Vamos iniciar então com uma prece. Bondoso Pai, amigos espirituais que nos acompanham, agradecemos profundamente a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de estarmos estudando a doutrina espírita mais uma vez. E então que pedimos que possamos nessa noite entender as palavras que iremos estudar e nesse entendimento que ele possa fazer parte das nossas ações no dia a dia. Agradecemos podermos estar aqui e te pedimos que fique conosco e abençoe esse nosso trabalho. O título de hoje é Bem-aventurados os pacificadores. Jesus nos fala em Mateus: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas afinal, o que são pacificadores? Sérgio Luiz da Silva Lopes, no livro O Código do Monte, define que o pacificador não é unicamente um missionário em tarefa especial no planeta. Não é ninguém diferente dos outros, nem com virtudes especiais, nem privilégios, nem status evolutivo diferenciado em relação às pessoas comuns. O pacificador é uma pessoa de boa vontade que promove o bem-estar dos ambientes por onde circula. Quando nós falamos então em pacificadores, nos vem à mente a oração de São Francisco, que justamente inicia com a primeira frase falando sobre a paz. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. O que seria ser um instrumento da paz do Cristo? Em primeiro lugar, seria observá-lo nas suas ações e imitá-lo, no mínimo. Mas ser instrumento da paz do Cristo, no nosso estágio evolutivo, é procurar agir diferente do que a maioria das pessoas faz. Como nós estamos inseridos no mundo de provas e expiações, onde ainda predomina a maldade, é comum que a gente haja igual à massa. E a massa ainda está num estágio evolutivo muito inferior. Então é preciso que a gente se entenda como imitadores do Cristo ou em busca, de agir como Cristo nos ensinou, e entender que essa paz são ações que seriam realizadas no nosso dia a dia, nada de especial. Simplesmente aproveitar as oportunidades que nós recebemos de fazer o bem e de sermos diferentes, ou seja, de nos destacarmos como os pacificadores. Porque o mundo hoje está precisando muito de pacificadores. Se nós nos detivermos a analisar os acontecimentos, principalmente se nós ligarmos um jornal da televisão, nós vemos ainda quanta tristeza, quanta maldade ainda impera. Então nós precisamos agir como pacificadores no nosso dia a dia, no nosso ambiente, porque nós não somos capazes de mudar o mundo, mas nós somos capazes de mudar o ambiente onde nós estamos inseridos. Então é esse o convite do Cristo, ser instrumento da paz dentro daquilo que nós temos condições de entender e de agir de uma forma adequada e que possa
mostrarmos de exemplo para outras pessoas, para que elas possam também, e entendendo que isso é importante, quando começarem a agir desta forma. A oração de São Francisco nos diz: onde houver ódio, consenti que eu semeie amor. Semear amor. Amor ainda é algo enigmático para nós. Porque é fácil a gente dizer, não, eu amo o meu marido, amo os meus filhos, eu amo os meus pais. Mas esse é um amor muito simples de ser vivido. O amor verdadeiro, aquele que o Cristo veio nos mostrar, é um amor incondicional, que nós ainda estamos muito longe de entendimento. Mas dentro daquilo que nós já podemos fazer, qual seria a postura se nós estivéssemos num local onde houvesse ódio? No mínimo que eu pudesse vir e retirar aquelas palavras, ou seja, que eu pudesse influenciar as pessoas a agirem e pensarem de uma forma diferente. O que eu posso fazer com muita eficiência é também não ajudar para que esse ódio aumente. Ou seja, eu vou agir como bombeiro e não como incendiário. Mesmo que eu perceba que existe uma situação muito difícil e que seria natural que eu também agisse daquela forma, ou que eu desse razão a um ou outro, a minha postura seria a de pacificador, de tentar achar uma forma que as pessoas pudessem se entender, ou que eu pudesse ser instrumento de erradicação desse ódio, se isso estiver em minhas condições. Mas o que eu sempre posso fazer é olhar com amor todas as pessoas e ver que cada um dentro de si tem as suas dificuldades, tanto quanto eu. Se eu conseguir olhar assim para o meu próximo, como alguém falível como eu já vou estar dando um passo importante na erradicação do ódio e na semeadura do amor, esse amor por todas as criaturas. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. O perdão hoje é uma das virtudes a serem conquistadas, na minha opinião, muito difícil. Porque na nossa inferioridade é muito comum que a gente se sinta ofendido. E a gente se sentindo ofendido, a gente até pode se dispor a perdoar. Mas a gente ainda tem lá no fundo uma inferioridade. E esse perdão, ele ainda não é um perdão completo. Não, eu perdoo essa pessoa, mas veja, eu ainda não consigo falar com ela. Então já é um grande passo eu admitir que eu posso perdoar essa pessoa. Mas ainda está longe do que seria o verdadeiro perdão. O perdão é aquele que, além de entender que a ofensa não pode me fazer mal, é aquele ainda que não se ofende. Este seria o verdadeiro atitude, a verdadeira atitude para quem gostaria de ser pacificador. Ou seja, a pessoa está com uma dificuldade e ela está me ofendendo. Mas deixa ela. Eu vou ficar dentro dos meus princípios e eu não vou me ofender. Não é exatamente isso que acontece conosco. Nós nos ofendemos com muita facilidade. Nós queremos dar resposta, nós queremos justificar. E não é aí, exatamente o caminho. Que quando Jesus fala para a gente é necessário perdoar 70 vezes 7, ele sabia das nossas dificuldades. Ele sabia que nós não teríamos condições de entender o que seria esse perdão. Então, que seja um perdão de acordo com o nosso entendimento, mas sempre tendo em mente que eu posso fazer um pouquinho mais. Então, eu perdoo essa pessoa, mas eu não consigo falar com ela. A minha próxima meta é perdoar e conseguir falar com ela.
Então, se nós colocarmos para nossas metas pessoais passos pequeninos, nós vamos conseguir, daqui a um tempo, entendermos o que seria o perdão verdadeiro, o perdão incondicional, aquele que entende as criaturas todas com dificuldades tão iguais às nossas. Onde houver discórdia, que eu leve à união. Isso é também muito difícil, mas se eu vou assumir uma posição de pacificadora e eu perceber que existe uma discórdia e eu posso intervir no sentido de incentivar para que esses laços de discórdia se desfaçam, né, essa seria a minha postura. Mas muitas vezes a gente pensa, não, eu não vou me meter, porque isso não tem a ver comigo, essa briga é deles, né, eu não tenho a ver com isso, eu não vou interferir porque vai sobrar para mim. Então essa não é uma atitude do pacificador. Essa é uma atitude daquela pessoa que gostaria, sim, de ver, né, que as coisas mudassem, mas não tem muito interesse em agir nesse sentido. Então, se nós agirmos como pacificadores, nós vamos poder intervir no seguinte sentido: de incentivar a cada uma das partes a chegar a um acordo, a ver que cada forma mesmo de agir, ela pode ser melhorada. Que cada um tem seu entendimento, mas esse sentimento pode ser modificado, desde que alguém traga informações novas ou traga formas de compreensão diferente da que está imperando nesse momento. Então, essa é a atitude do pacificador quando ele diz que quer levar à união. É tentar mudar o pensamento e a forma de agir, sua e dos outros. Não significa que vai conseguir ter êxito, digamos até que esse êxito pode ser muito pequeno, mas o que interessa é a nossa postura de pacificador quando nós decidimos que nós podemos fazer alguma coisa assim e nós vamos agir nesse sentido. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Eu só posso compartilhar alguma coisa que eu tenha. Então, levar a fé é muito mais do que chegar para uma pessoa e dizer para ela, não, mas você tem que acreditar que as coisas vão melhorar, você tem que acreditar que Deus quis assim porque era melhor para você, você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar naquilo, você tem que acreditar naquele outro. A fé é muito mais do que isso. E a doutrina espírita nos traz a fé raciocinada. Ou seja, ela só pode ser real quando eu realmente acredito naquilo. Ou seja, se eu entendo que o que está acontecendo comigo são ações que vão me levar ao entendimento, que vão me levar a um desenvolvimento, um crescimento, eu vou encarar os acontecimentos com muita mais facilidade. Mas isso não significa que todas as pessoas estejam nessa situação. Porque a dúvida, ela sempre está presente. Mas por que Deus fez isso comigo? Ah, mas se Ele é bom, por que Ele me deixa sofrer dessa forma? Então nós vamos levar, na verdade, aquilo que a gente entende. Aquilo que a gente vai mostrar por que é que você está acreditando naquilo. Por que para você é fácil entender que o que está acontecendo é desígnio de Deus e que isso está comprometido com os teus atos do passado ou com a tua necessidade de crescimento? É só quando você conseguir entender, você vai poder transmitir. Então essa fé que a gente precisa levar, ela na verdade precisa ser
cultivada primeiro dentro de nós, para que possamos estar seguros daquilo que iremos oferecer ou poder compartilhar com os outros. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Cristo nos diz: conheces a verdade e ela te libertará. O que seria essa verdade que eu levaria? O que seria esse erro? Como identificar? Que verdade é essa que eu vou levar sobre o erro? Mais uma vez entra a questão do pacificador, no sentido de dar ajuda para as pessoas que ainda não conseguem compreender o que seria o trabalho do bem, o que seria desenvolver dentro de si boas ações, desenvolver dentro de si um entendimento de um Deus amoroso que nos acompanha em todos os momentos e que só quer o nosso bem. Então essa verdade é a verdade que o Cristo veio nos mostrar. Quando ele fala de um Pai amoroso que só quer o bem das suas criaturas. A verdade está no Evangelho, a verdade está no entendimento das máximas do Cristo, de todos os ensinamentos que ele veio nos trazer e que eles devem ser estudados, porque eles não podem simplesmente ser palavras soltas que nós vamos repetir. Elas precisam fazer parte do nosso contexto. Então, quando eu iniciei o nosso trabalho de hoje, pedindo a Deus que nos ajudasse a entender a nossa reflexão da noite de hoje, seria nesse sentido, que essa verdade pudesse fazer parte de nós, para que então nós pudéssemos compartilhar com os outros, mas com entendimento, porque eu só posso compartilhar aquilo que eu possuo. E se eu possuo entendimento das palavras do Cristo e de tudo aquilo que Ele nos deixou, enquanto aqui esteve conosco, e depois que nos mandou a doutrina espírita, que seria o Consolador prometido, se eu tenho consciência disso, se eu sei que isso me faz bem, essa verdade eu tenho a obrigação de compartilhar, sempre respeitando as crenças de cada um, o entendimento de cada um, as necessidades de cada um e o interesse de cada um. Mas eu não posso guardar para mim uma verdade que eu adquiri e que está me fazendo bem. Então, onde houver o erro, que eu possa levar a verdade, ou seja, onde existe algo que não esteja funcionando de forma amorosa e cristã, que eu possa, sim, levar o meu entendimento para que a paz possa se instalar e fazer alguma diferença no andamento das criaturas. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ou seja, eu preciso estar equilibrado para levar esperança onde houver desespero. Porque se eu estiver desesperado também, eu não vou poder levar esperança. Eu não vou poder levar alegria para alguém que está triste se eu não entender aquilo que está acontecendo. E eu não posso levar a luz onde estiverem as trevas se eu estiver compactuado com as trevas. E o que seria isso? O que seria estar em desespero? O que seria estar em tristeza? O que seria estar nas trevas? Estar envolvidos com pensamentos negativos, com pensamentos que não nos ajudam no nosso desenvolvimento e que são muito fáceis de serem contagiados pelas pessoas que estão em dificuldade. Porque aquelas que estão sofrendo, elas, em geral, entendem que estão sofrendo injustamente e que aquilo não diz respeito à sua pessoa e que estariam sendo castigadas e que como então elas poderiam ficar felizes diante de uma situação difícil? Ou como é que elas poderiam pensar positivo diante de tanta tristeza?
Então, há de ter uma necessidade de nos envolvermos emocionalmente com as pessoas que estiverem em dificuldade. Mas para isso nós precisamos estar equilibrados. E é onde a gente busca esse equilíbrio? Primeiramente no conhecimento, no entendimento da mensagem do Cristo, no entendimento do Pai amoroso, mas principalmente no conhecimento de nós mesmos. Como eu posso ficar centrada se eu não me entendo nesse momento como capacitado? Então, se eu tenho confiança em mim, se eu sou uma pessoa otimista, se eu procuro trabalhar sempre afastando os maus pensamentos e não compactuar com os espíritos infelizes, eu vou poder ser realmente uma luz nesse local. E que bom se nós conseguirmos isso. Mas é preciso primeiro que nós estejamos harmonizados. E a prece é o caminho dessa harmonia. A prece de gratidão, a prece de conexão com o Pai amoroso e com todos esses irmãos espirituais abnegados, encarregados do nosso desenvolvimento e que estão sempre ao nosso lado para nos ajudar. Então, quando houver um desespero, que eu possa realmente ser a diferença, trazendo a esperança, trazendo a alegria, trazendo a luz para as pessoas ou para qualquer ambiente. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Então aí está o entendimento geral do que seria o amor ao próximo. Então eu estaria pensando no outro antes de pensar em mim. Que eu possa consolar mais do que eu espere ser consolado. Quer dizer, que eu consiga me empenhar um pouco mais para agir com os outros da forma como eu gostaria que eles agissem comigo. Mas eu primeiro vou consolar para depois esperar ser consolado. Eu primeiro vou procurar compreender, porque a partir do momento que eu consiga compreender, eu posso também ser compreendido. E a partir do momento que eu conseguir amar, eu vou abrir essa possibilidade de ser amado também. Porque com essas ações eu vou mudar a minha forma de agir e de ser visto. Então a minha esfera fluídica, quer dizer, os meus pensamentos, a minha energia vai estar diferente. E é então como nós vamos conseguir nos conectar com a espiritualidade superior e também com as pessoas aqui encarnadas. Porque primeiro eu estou doando para depois eu receber. Porque afinal, é dando que se recebe. É por aí o caminho da compreensão, é por aí o caminho do amor, é por aí o caminho do afeto, é por aí o caminho do crescimento. Primeiro eu dou, primeiro eu ofereço, primeiro eu mudo, primeiro eu falo diferente, primeiro eu ajo diferente. Que assim possa ser a nossa postura a partir da reflexão da noite de hoje. Assumirmos a posição de pacificadores, a posição de doadores, a posição de instrumentos do Cristo na mudança do nosso planeta. Mas mudar o planeta é muito difícil? É. Então vamos nos abster a mudar o nosso lar, a sermos mais compreensivos, a nos propormos a amar as pessoas, principalmente as mais difíceis, aquelas que estão colocadas conosco, para que nós possamos aprender, que nós possamos visualizar
àqueles que estão em dificuldades, como pessoas que ainda não entenderam essa mensagem do Cristo. Que nós consigamos agir sem julgar, sem colocar exigências, sem querer fazer trocas, sem querer fazer barganhas, que possamos nos desenvolver intimamente, porque é esse o nosso objetivo enquanto aqui encarnados, é o nosso desenvolvimento. E aí então, quem sabe, possamos devagarinho irmos conquistando essa posição de pacificadores e instrumentos da ação do Cristo. Vamos agora então encerrar o nosso encontro com a prece final. Enquanto aqui reunidos, envolvidos nos ensinamentos do Cristo, e ainda nos sentindo muito inferiorizados perante aquilo tudo que nós podemos vislumbrar na figura do Mestre, mas incentivados a crescer cada vez mais, a buscar a melhoria, porque esse é o nosso caminho. Nós conseguiremos um dia nos aproximarmos do que seria a perfeição. E nessa postura de muita vontade, de determinação de sermos melhores, pedir aos amigos benfeitores que nos abençoem, que nos iluminem, que nos ajudem a mostrar através do exemplo como podemos ter um mundo melhor. E quem sabe possamos trazer também outras pessoas que não tenham entendimento para que possam seguir também pelo caminho do bem e terem nessa existência uma evolução maior do que aquela que talvez tenhamos planejado. Agradecemos podermos estar juntos na noite de hoje e pedimos ao Pai que nos ilumine e esteja sempre conosco. Desejando uma boa noite e agradecendo a todas por estarmos juntos e podermos compartilhar dessa mensagem do Cristo. Boa noite.